Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Minuto da Restauração. E hoje eu quero falar com você a respeito de uma pergunta que me fizeram. Meu cônjuge casou de novo. E agora? Entendeu a pergunta? Se separaram. Você estava orando, jejuando, batalhando, implorando para ele voltar. E ele agora arrumou uma namorada, noivou e casou. E agora? Deixa eu te falar uma coisa. Não muda nada no seu deserto. Nada. Absolutamente nada. E eu vou te falar o porquê. A maioria das separações nos dias de hoje se dá por causa de adultério. E o adultério, ele cega a pessoa. Ele cega. A pessoa ela perde a percepção daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é verdade, daquilo que é mentira. Ela vive agora tão somente enxergando menos do que um palmo diante do seu nariz. Então, se porventura a pessoa estava no deserto e ela começou um namoro ou terminou-se um casamento por causa dessa terceira pessoa, ela já estava cega. E a restauração do seu casamento agora consiste em você entender como você pode melhorar, como você pode mudar, como você pode se adequar aos moldes que Deus quer. E essa pessoa agora, ela vai ser impactada pela sua mudança em um determinado momento. E eu já vou falar a respeito disso. Então o que acontece? Se teu marido, vamos usar o exemplo para a mulher, se o teu marido ele adulterou, e por meio desse adultério ele ficou adulterando com outras mulheres, o seu deserto continua sendo um deserto. Se o teu marido saiu de casa por meio de um adultério, mas ele não quis voltar e também não saiu adulterando, você ainda está no mesmo deserto. Se o teu marido saiu de casa por causa de um adultério, namorou uma moça, noivou com essa moça e casou com essa moça, você ainda está sobre as mesmas circunstâncias. A circunstância é qual? Você está precisando de luz, de transformação, e seu marido está num pecado. Está entendendo? Se ele tivesse tão somente se deitado com essa mulher, chama-se adultério. Se ele saiu de casa e começou a namorar com essa mulher, ainda é adultério. Se o seu marido se casou com essa mulher no civil e na igreja, ainda é adultério. Ou seja, a sua situação não mudou e a dele não mudou. Diante disso, você pode permanecer persistindo na restauração do seu casamento. E mais do que isso, tem muitas pessoas que falam assim para mim, meu marido casou, agora acabou de vez as minhas chances. Desculpa o que eu vou dizer. Pode ser um pouco ofensivo, mas é óbvio. Se o teu marido casou com você sobre os termos da aliança de Deus e se tornou uma só carne com você, e num determinado momento de pecado ele foi capaz de te trair e te abandonar, você acha que agora, ele casando no meio do pecado, sem a bênção de Deus, você acha que ele vai permanecer fiel? Você acha que vai permanecer esse casamento? Naturalmente, esse segundo casamento já está fadado ao fracasso. Pronto. Naturalmente. Você não precisa nem crer em Deus para chegar a essa conclusão. Agora, baseado na Bíblia, teu marido está em pecado. O Espírito Santo diariamente chama a atenção dele. Tenta corrigi-lo. Para que ele atente para aquilo que ele de fato deve viver, que é o seu lado. Então, as chances desse casamento ruir e o teu marido perceber isso e voltar para você por meio da intervenção de Deus, essas chances são altíssimas. Está me entendendo? Então não se apegue a esse detalhe. Agora, pode ver que tem algumas complicações, mas não vai mudar as circunstâncias. Por quê? Suponhamos que surja um filho. Ainda é adultério. Tá? Seu marido ainda vai estar em adultério. Mas agora, infelizmente, agora tem uma criança que vai sofrer com isso. Ah, Diego, mas agora que teve filho, o casamento não vai ser legitimado? Não. Ainda é adultério. Sabe? Ainda é adultério.
Deus ainda vai querer transformar, Deus ainda vai querer restaurar seu casamento. Está me entendendo? Então não se desanime com isso. Não se desanime. Entenda que, independente do seu marido estar solteiro, casado, ou seja lá o que for, ele está em adultério se ele estiver envolvido com uma terceira pessoa. Ponto final. Ele precisa do perdão, ele precisa da misericórdia de Deus da mesma forma. E você, na condição de uma só carne, eu lhe recomendaria orar por ele, orar para que Deus tenha misericórdia dele, não para ter misericórdia a fim de que o pecado seja legitimado, porque para isso existe a lei do Senhor, para dizer bem claro que adultério é adultério. Então a misericórdia de Deus jamais vai transformar o adultério em algo santo. Adultério é adultério, tá? E diante disso, você se aproxime mais de Deus, você aperfeiçoe tudo aquilo que você tem que aperfeiçoar, porque no dia em que Deus abrir os olhos do seu marido e ele tiver que decidir voltar para casa, é bom que ele encontre uma outra esposa, uma nova esposa, uma esposa que ande segundo o Senhor, que ao longo de todo esse tempo manteve-se firme em seus princípios, nos seus propósitos, e mais do que isso, cresceu em graça, cresceu em entendimento e cresceu em sabedoria. Tá bom? Fica com Deus, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.